Price action não funciona. Não esses price action que a gente vê ali, tradicionais em livros, que a gente consegue encontrar em livrarias, na internet, etc e tal. Eu vou estar explicando o motivo. Mas antes disso, se você me acompanha aqui e gosta do meu conteúdo, já vai deixando o like, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreva para o canal estar crescendo aí, eu estar produzindo e fazendo aí mais vídeos, cada vez mais vídeos para você. Beleza, Price Action não funciona. Como é que eu cheguei nessa conclusão? Esses livros que ensinam Price Action, quando entrar, quando sair, padrões de candle, blá, 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 blá. Cara, eu li vários no meu início como trade. E decorei, posso dizer que eu decorei praticamente todos os padrões e tentei aplicá-los no nosso mercado nacional. No nosso mercado, mais especificamente no mini índice e no mini dólar, tá? Estou até com um gráfico aberto aqui. Vamos lá, deixa eu apagar essa fibra. O que é que nós temos aqui, tá? O que é que nós temos? Olha só. Aqui a gente tem um topo, uma região de topo mais baixo, que é uma região de fundo. E aqui a gente poderia imaginar que o quê? Que o preço fosse romper esse fundo para que ele continuasse esse movimento baixista, teoricamente baixista, por ter um topo mais baixo que o outro, tá? E fazer esse movimento para baixo. Só que o que acontece? Ele finge que vai, volta tudo e já rompe esse último topo. Cara, aqui o índice ele faz muito disso, ele faz esse tipo de movimento com bastante frequência, ele não respeita um movimento de livro, posso dizer assim, podemos dizer assim. Então, tudo que a gente vê de price action nos livros, eles não vão estar funcionando, não irão funcionar. O principal motivo é pelo tamanho do nosso mercado. Pro tamanho do nosso mercado. Por exemplo, nos Estados Unidos, que é pô, o maior, um dos maiores, se não o maior mercado do mundo, a gente tem muitos players envolvidos nas negociações. Então, existe ali. O que eu quero dizer com isso? Que aqui, como a gente tem poucos players, lá temos muitos players. Lá, os padrões que a gente encontra no gráfico, eles são muito mais sólidos do que os que a gente encontra aqui, tá? Por nosso mercado ser muito pequeno, acaba que esses padrões não são feitos por uma quantidade suficiente de players que fazem serem capazes da gente identificar esses padrões e, consequentemente, operar esses padrões. Não é tão simples como parece e como deveria ser a princípio, né, segundo os livros. Os livros eles são todos desenvolvidos, todos baseados no mercado internacional, no mercado lá de fora que tem a liquidez, que tem a quantidade de players, volume financeiro infinitamente maior do que o nosso. Então, consequentemente, o nosso mercado ele é muito, mas muito diferente do que o que está proposto ali, ensinado nos livros. Precisa-se, é necessário estar fazendo adaptações, posso dizer assim, para que ele funcione aqui no nosso mercado. Bem, e o ponto que eu quero chegar é que a maioria das pessoas, elas começam pelo day trade, operando ali gráfico de 5 minutos, de 10 minutos, de 3 minutos, etc e tal. E quanto menor o tempo gráfico, menos players estão ali presentes naqueles candles, naquele candle. Consequentemente, menos confiáveis são os padrões. Mas à medida que a gente aumenta o tempo gráfico diário, por exemplo, deixa eu colocar aqui Lame 4, colocar aqui Magazine Luiza. À medida que a gente aumenta o tempo gráfico, a gente percebe que, obviamente, o volume financeiro vai ser o volume de negociação do dia inteiro. Consequentemente, a gente consegue logo entender isso que todos os players atuaram ali e chegaram na conclusão de que o movimento está indo XYZ,
né? Já no gráfico menor, a gente tem um volume em 5 minutos aqui muito pequeno, muito pequeno, né? Então, o que eu quero dizer com tudo isso é para você que está tentando operar no day trade por meses, quiçá anos, e não consegue resultado positivo, cara, pense, ou pelo menos teste o seu conhecimento que você tem, o conhecimento que você adquiriu operando day trade, que ele vai servir como uma excepcional base ou até mesmo uma excepcional técnica para estar operando em tempo gráfico maior, diário, 60 minutos, certo? Que ali a gente vai ter a consolidação de mais players na formação de um determinado movimento e, consequentemente, vai ser muito mais confiável. E o nosso price action tradicional em livros, ele tende a funcionar de uma maneira bem mais eficiente do que no day trade. Beleza? Então, essa é a dica que eu quero deixar para você aqui hoje. Não fique preso em um tempo gráfico em cima da sua estratégia. Se você está se dando bem, beleza. Mas se você não está se encontrando no mercado financeiro através do day trade, tente fazer um teste, aumentando o tempo gráfico. Não precisa nem operar, você simplesmente pega aqui o gráfico parado e vai passando candle a candle, candle a candle e verificando os padrões de entrada em cima do conhecimento técnico que você já tem. Beleza? Então, essa é a dica de hoje.